Rádio Esportes. Debate. Comentaristas da Itatiaia, Alexandre Simões e Nath Chiusa. É caixinha, é treinador por Luiz Castro, e Portuga pra lá, Portuga pra cá. O Brasil limou, o Brasil triturou os seus treinadores. E hoje nós temos o Grêmio sem técnico, o Vasco anunciou ainda há pouco o Carille, o Santos está sem treinador, o Atlético também, dos principais times aí buscando ainda treinador, numa época que há pouquíssimos anos não passava nem 3 dias sem treinador. Culpa dos dirigentes que trituraram os treinadores brasileiros ou é um efeito cultural com os estrangeiros invadindo o nosso futebol, hein, Nath? Acho que é um pouquinho das duas coisas. Acho que passa pelas poucas opções no mercado como um todo, né? Assim, a maior parte dos técnicos está empregada, a gente tem um volume muito grande na concorrência, você tem salários muito altos, então é difícil você tirar um treinador de um clube, são multas rescisórias muito altas. Passa pelo fato de que o mercado brasileiro, de treinadores brasileiros, muito desprestigiado. Você pensar, né, Thiago? O Caixinha, ele é um treinador com uma filosofia interessante, que fez um grande trabalho com o Bragantino na temporada de 2023, que figurou ali na parte de cima da tabela, chegou a ser líder do Brasileirão, com um time intenso, de marcação alta, né? Um time que gostava de ter a bola. Foi uma equipe bastante interessante, mas que nesse ano, o Caixinha teve muitos problemas com o Bragantino, que não passou só por ele, o time perdeu peças interessantes, mas saiu bastante desprestigiado de Bragança Paulista, com o time praticamente rebaixado. E aí você pensar que esse mesmo treinador agora pode estar sendo pleiteado, quem sabe aí olhado pelo atual campeão brasileiro e da Libertadores. Talvez se fosse um treinador brasileiro não teria toda essa pompa, não teria todo esse prestígio. Será que um treinador brasileiro que deixasse uma equipe quase que rebaixada, alguns dias depois seria pleiteado pelo campeão brasileiro? Eu acredito que não. Acho que esse prestígio, talvez essa moral, acontece justamente por ser estrangeiro. Só que os técnicos estrangeiros, de alguma forma, também deram uma inflacionada nesse mercado, né? E aí você olha pro mercado brasileiro, você tem aí o Renato Gaúcho, né? Que é dos medalhões, digamos assim, também negociando aqui, negociando ali, né? Teve muito próximo do Vasco, depois desistiu. E você tem uma safra nova aí, como vocês citaram há pouco o Léo Condé, mas que os grandes times ainda têm uma dificuldade muito grande de apostar, como, por exemplo, fez o São Paulo com o Carpini e depois acabou voltando atrás. Carpini foi pro Vitória, fez um grande trabalho. Então, eu acho que é uma escassez, é um mercado muito inflacionado e um desprestígio muito grande dos nossos treinadores, que fazem com que a gente também reduza muitas opções e olhe só para o mercado internacional. Simões, há uma parcimônia, um cuidado, um zelo maior com o gringo. Caixinha fez o primeiro ano de trabalho dele, primeiro trabalho no Brasil, né? O Bragantino, o segundo ano dele por lá, e quase rebaixou o Braga. Tem mais moral do que deveria ter, Simões? O Thiago, é interessante porque assim, a minha leitura do futebol brasileiro é que a gente vive um processo de autodestruição. Autodestruição como a Lei Pelé, que é completamente equivocada, e aí a gente vê aí garotos com 17 anos, os que se destacam, vendidos para o futebol europeu e vão para lá com 18 e muitos não acontecem. A gente está falando, por exemplo, agora do Palmeiras querendo trazer de volta o Vitor Roque, que não aconteceu no Barcelona. A gente viu isso acontecer com Gerson, com Gabigol, com Pedro, com grandes nomes do futebol brasileiro da atualidade. Então a Lei Pelé é um equívoco no que diz respeito à formação de jogadores, tá? A legislação esportiva permitindo 9 estrangeiros por clube, ela mata o trabalho de revelação de jogadores, porque aí é muito fácil o clube, até às vezes para dar satisfação pro torcedor, ir lá e contratar um craque, entre aspas, da Colômbia, do Equador, da Venezuela e traz para cá. Quantos vingam? Quantos realmente são diferenciados? Quantos fazem o investimento valer a pena? Agora, só que eles tiram o espaço dos garotos criados na categoria de base do clube ou do trabalho de captação de outros clubes. Eu não sou contra o estrangeiro de forma alguma. Eu só acho que a realidade do futebol brasileiro, ela não permite se ter tantos estrangeiros num clube pelo poderio econômico que o país tem em relação aos outros, tá? Então a gente vai e contrata jogador e aí a gente pega aí, todo time tem 8, 9 gringos. Quem vinga? Quem é bom realmente, que vem aqui e acrescenta. E essa questão de treinadores é que a exigência, ela ficou muito elevada, tá? A exigência ficou muito elevada. O cenário do nosso futebol mudou, porque o estadual valia muito e a cada ano o título estadual vale menos. O torcedor quer ser campeão. Cada clube tem 3 taças para ganhar por ano e quando o título não vem, a culpa é do treinador.
E aí, o treinador brasileiro, ele foi sendo desprestigiado em detrimento aos estrangeiros, por um sucesso conquistado pelos portugueses nos últimos anos, né? Dos últimos 6 títulos de Libertadores, 4 foram de portugueses. Dos últimos 6 títulos de Série A, 4 foram de portugueses. Mas aí a gente insiste em treinadores argentinos que chegam aqui, dão muito mais trabalho do que solução, e é só a gente pegar o histórico, o conjunto da obra, né? Não é que eles sejam ruins, muito pelo contrário, mas a situação que eu vejo do futebol brasileiro é muito preocupante nesse aspecto também.